Bora resolver hoje essa questão de Notan, que muita gente tem medo, é uma coisa super importante, mas que às vezes a gente não dá o devido valor e só vai entender um pouco mais sobre esse problema quando você vai para a prática e vai falar para um aeroporto que está fechado ou a pista está interditada ou algo do tipo. É muito importante, talvez vocês já saibam, mas se vocês não souberem o que é o Notan, vou explicar um pouco mais durante esse vídeo para vocês. Não deixe de se inscrever no canal se você gosta do meu conteúdo, já deixa um like porque o vídeo vai ser muito bom e comenta aqui o que você achou e se você já sabia sobre o Notan. Pessoal, algumas coisas importantes para pontuar. Eu estou baseando as informações desse vídeo na ICA 53-1. Recomendo que vocês abram ela, que vocês desmiucem um pouco ela, leiam ela toda. Vou ler ela aqui com vocês para a gente fazer essa aula acompanhando. Mas dois documentos importantes, ICA 53-1, que é de Notan, e a TCA 53-1, que é a tabela dos códigos de Notan. Eu já vou falar dela mais para frente, que é uma parte mais caótica, mas por enquanto vamos só pela ICA mesmo. Uma coisa importante para a gente falar sobre o Notan é definição do Notan, agora de uma forma técnica mesmo, e uns comentários aqui importantes que é legal que vocês destaquem. Então vamos lá. O Notan será originado e emitido imediatamente sempre que a informação a ser distribuída for de natureza temporária e de curta duração. Já vamos ver o que é essa curta duração. Ou quando a informação for de natureza permanente, operacionalmente significativa e não houver tempo suficiente para divulgá-la por meio de uma emenda IP. Se for uma coisa que realmente mudar no aeroporto, eles vão mandar uma emenda IP. Só que se precisar ser uma coisa rápida, ser postada logo, aí eles lançam um Notan. Ou quando a alteração temporária de longa duração são solicitadas em curto prazo para a publicação do suplemento IP. Também vai aparecer como um suplemento IP, que é tipo um Notan, tá? Algumas conceituações aqui diferentes, mas é tipo um Notan. Pontos muito importantes que eu gostaria que vocês destacassem. A nota 1. Não serão publicadas por meio de Notan as informações que apresentarem textos extensos acima de 1.800 caracteres ou que contenham gráficos. Isso é um detalhe. Isso é um detalhe de Notan. 1.800 caracteres ou menos vai ser Notan. Se tiver mais, aí não vai ser, tá? Nota 2. Muito importante também. Serão consideradas informações de curta duração as que possuem o período de vigência de até 90 dias. Destaque esse 90 dias, tá? Por favor. Curta duração, 90 dias. O Notan, via de regra, vai ter uma validade até 90 dias. E a nota 3, serão consideradas informações de longa duração, as que possuem períodos acima dos 90 dias. Se estiver abaixo de 90 dias, for uma coisa temporária ali, de curta duração, e menos de 1.800 caracteres, aí vai ser lançado o Notan. Se for de longa duração e não houver tempo para lançar a emenda IP, vai ser Notan. Então vamos começar a falar agora das classificações. O Notan são classificados em nacionais, internacionais e estrangeiros. Nacional vai ser em português, internacional vai ser em inglês. O tipo, a gente tem o Notan novo, a gente tem o Notan substituidor e a gente tem o Notan cancelador, tá? Eles têm coresinhas bonitinhas lá no iOS Web para ajudar a gente. Mas o novo vai ser verdinho, o substituidor vai ser azul e o cancelador vai ser vermelho. Aí, pessoal, por óbvio, o Notan novo vai ser uma informação nova, né? Um substituidor vai substituir um outro Notan e um cancelador vai cancelar um Notan. Tipo, não, acho que essa parte talvez não precise, né? Mas é bom botar no vídeo, enfim. O Notan, pessoal, ele normalmente vai ter essa cara que eu tô mostrando pra vocês. Peguei um Notan atualizado aqui do Rio e a gente vai dividir ele em 3 partes. Primeiro a gente vai entender essa parte superior agora que eu destaquei, depois a gente vai entender o corpo da mensagem e no final a gente vai entender essa partezinha ali. Vamos para essa parte inicial, que é o verdinho, como eu falei pra vocês. A gente já sabe que é um Notan novo. Então vamos entender essas letras e essa parte aqui de cima. Primeiro a gente tem os nacionais, que vão ser o Bravo, Delta, Eco, Fox e Golf, cada letra respectiva a um sindacta, ou no caso o Delta vai ser do SRPV-SP, é o órgão de responsabilidade daquele Notan. Se o Notan tiver com o Zulu, significa que é um Notan utilizado a nível nacional, então ele vale para todo o território nacional. Normalmente os Notans vão ser mais regionalizados em sindactas, né, como a gente falou, mas caso tenha o Z, aí vai ser uma coisa nacional. Como eu já tinha falado, a gente tem os Notans internacionais, que vão ser as letras Índia, Juliette, Kilo, November, Oscar. Também mesma ideia, só que agora a gente está falando em vez de sindacta de FI, então vai ser da FI Recife, Brasília, Curitiba, Atlântico e Amazônico. Então, pessoal, voltando agora para o nosso Notan, como a gente já estava conversando, a gente já viu que essa letra ECO está relacionada com um sindacta, no caso é um Notan nacional, e esse específico é em relação ao sindacta 2, que é o sindacta de Curitiba. Dá para vocês colarem aqui embaixo também, que tem o Sierra Bravo Charlie Whisky, que é o código ICAO da FIR Curitiba, então dá para
ficou lá por isso, né? Mas enfim, temos o ECO, que é um NOTAM nacional, relacionado ao Sindacta de Curitiba, acho que é o Sindacta 2. Esses números que aparecem na sequência são, primeiro, antes da barra, o número do NOTAM. Então esse foi o NOTAM de número 3.143, lançado pelo Sindacta 2, no caso Curitiba, em 2025. Então, barra 25 é o ano que foi lançado. NOTAM número 3.143 do ano de 2025, beleza? A corzinha já ajuda, mas vem a letra logo em sequência. No caso, o N é de new, é de novo, é um NOTAM novo. Se fosse o R, ele seria azul, e aí ele teria o código novo como azul e o código antigo como preto. Depois eu mostro esse para vocês. Então, a gente tem o NOTAM novo, a data que ele foi feito, do dia 6/6/25, e o horário. Essa parte inicial é de boa. Vamos para a parte mais caótica agora. Aí, novamente, eu quero dividir essa parte do meio em duas partes, ó. Essa linha inicial, em cima da linha que eu fiz, é a parte que a gente vai ler agora, e abaixo a gente tem uma informação mais em palavras normais. A parte de cima é código, a parte de baixo é palavra normal, com alguns códigos no meio, então é mais fácil de entender, tá? Então vamos para essa parte de cima. Agora, sobre aquela linha que a gente falou, ela começa com o Q e uma barrinha do lado, não é uma barra, é tipo um parênteses, né? Então ela começa com o Q e o parênteses. E aí, se vocês quiserem, podem printar isso aqui, porque tá na ordem certinha de como ele vai aparecer. Primeiro aparece a FIR, depois o código Q, começa também com a letra Q, o código Q. Depois tráfego, propósito, âmbito, limite inferior, superior, coordenadas e raio, tá? É essa a ordem que a gente vai basear aquela linha que a gente está lendo do nosso NOTAM. Então, código Q significa que essa linha que a gente está vendo aqui foi. Depois a gente tem o nome da FIR também, foi Sierra Bravo Charlie Whisky, no caso vai ser a FIR de Curitiba. Aí a gente começa a partir daqui. Essa partezinha com o Q, de novo, né? É uma parte mais chatinha. Então vamos dividir essa parte com o Q em duas micropartezinhas aqui, dessas 5 letras que a gente está vendo. A gente ignora o Q primeiro. A segunda e a terceira letra falam sobre o assunto, e aí a gente vai ver lá na tabela, que eu já falei com vocês. E a terceira e a quarta letra falam sobre o estado ou condição daquela determinada mensagem. Então, no caso, o alfa tango aqui seria o assunto e o XX seria o estado ou condição. Aí, pessoal, esse é o momento que eu falei que vocês não precisam gravar o TCA 53-1, porque é muita coisa. E aí é o momento que vocês jogam aqui na tabela para vocês saberem sobre o que fala aquela informação a nível do assunto e do estado ou condição, né? Achei aqui que o alfa tango é área de controle terminal. Claro, a gente está falando da terminal Rio, área de controle terminal, então tá condizente com o que a gente está pensando aqui nesse NOTAM. O XX fala que é uma linguagem clara. Poderia ser que tá fechado, quebrado, obstruído, enfim, sobre o estado ou condição, no caso daquela determinada informação. Então, no caso, é só linguagem clara quando aparece o XX. Matada essa primeira parte, agora a gente vai pro tráfego. O tráfego pode ser instrumento, visual, ou visual instrumento, né? No caso, como tá aqui. No tráfego existe também a letra K, que fala lista de verificação. Na vida real, normalmente a gente vai ver visual, instrumento, ou IV, no caso vai ser visual e instrumentos. Logo depois a gente tem o propósito da mensagem, também tem algumas letrinhas que é legal que vocês anotem. Primeiro a gente pode ter a letra B, que é que o NOTAM deve fazer parte de um PIB. Esse PIB é o Pre-Flight Information Bulletin, ou seja, alguma coisa que o piloto precisa saber antes de voar. Seria tipo isso. O Bravo é que deve fazer parte do PIB. O Mike é que não deve fazer parte do PIB, mas deve estar disponível quando solicitado. November indica que deve ser dado conhecimento imediato do NOTAM aos operadores da aeronave. Oscar indica que o NOTAM é de importância para a operação. Então esse é o que normalmente a gente vê e é o mais fácil de gravar também. Bravo Oscar é a junção dos dois, então tem que fazer parte do PIB e é importante para as operações. November Bravo Oscar indica que deve ser dado conhecimento imediato do NOTAM, no caso, aos operadores da aeronave. Deve fazer parte do PIB, é importante para as operações, e o K, lista de verificação. Então, normalmente a gente vai ver Oscar, Bravo Oscar ou November Bravo Oscar. No caso do que a gente pegou, é um November Bravo Oscar. Logo na sequência, a gente tem o âmbito. Aí, falou de âmbito, também tem algumas letrinhas pra gente gravar. Então, a primeira é alfa, que é aplicado aos aeródromos. Segunda letra é o eco, que é para rotas ATS. W, aplicado a advertências à navegação, então seria um warning da vida, só lembrar do warning. Alfa eco é aeródromo e rota, e o K é lista de verificação. Então, no caso, alfa eco aqui vai ser que é importante para aeródromo e é importante para as rotas também. Na sequência, pessoal, a gente tem o limite inferior, no caso 035, seria o nível 035, né, 3.500 pés, e o nível superior,
que seria o 055. Não vai do solo até o infinito, pode acontecer também, que seria 000 na primeira parte e 999 na segunda parte, seria do solo ao infinito. Aqui vai só de uma porção, né? 3.500 pés a 5.500 pés, ou nível 035 ao nível 055. Depois, pessoal, a gente tem as coordenadas, e aí as coordenadas vão até aqui, nesse W. Então a gente tem as coordenadas lá, onde vai estar plotado o centro desse Notan. Aí, essas coordenadas, dá uma diquinha pra vocês podem clicar, quando vocês estiverem no site do AES-Web, em cima do verdinho, que ele vai jogar a gente pro GeoAES-Web, e aí você consegue ver aonde esse Notan tá. É uma forma legal de ver se vai atrapalhar a sua rota ou não. O próprio GeoAES-Web plota isso no mapa pra gente. Porque a gente lê as coordenadas lá, às vezes não faz muito sentido, né? Então aqui fica um pouco mais visível. E depois das coordenadas, a gente vai ter 3 números finais que falam sobre o raio daquele Notan em milhas náuticas. Então aqui seriam, no caso, 9 milhas náuticas de raio. Essa primeira linha, que seria o mais difícil, a gente matou já. Espero que vocês tenham entendido. Anotem tudo que vocês acharem importante. Salvem a ICA 53-1 para vocês terem aí. Agora, pessoal, é só algumas siglas e algumas coisas mais práticas. Então a gente tem TMA Rio de Janeiro, alteração na circulação visual. REA Mike, no caso é o corredor Mike. BTN é Between, que é tipo entre, né? Então, entre os portões Carvalho Pinto e Pedágio Dutra, ingresso subordinado, né, sujeito à autorização, coordenação com a Torre Taubaté. Então, aqui seria uma forma mais fácil, mais prática de ler. Aparecem algumas siglas esquisitas. Se vocês não souberem essas siglas, aí você joga aqui no AES-Web na parte de abreviatura. Então, por exemplo, esse SUBJ. Cara, esqueci o que é SUBJ. Joga aqui, SUBJ, aí ele vai falar pra gente, sujeito a, e ainda fala em inglês, subject to. É legal, se vocês tiverem alguma dúvida, consultarem o site ali do AES-Web na parte de abreviaturas. Ela fica escondida aqui em cima, mas ajuda pra caramba. É muito bom saber que essa ferramenta escondida ali do AES-Web. Entendida essa parte, sobra aquela terceira parte final que a gente conversou e vocês vão ver que ela é bem tranquila de entender também. Então, aqui embaixo a gente tem o limite inferior, né? Basicamente uma tradução do que a gente leu ali em cima. Aqui a gente tem o limite superior também, bem o que a gente leu ali em cima. Isso aqui são algumas datas, ou seja, são as datas que essa mensagem passa a valer e o horário, em Zulu, né? Claro. E a data limite, ou seja, a data que ela vai valer, até a data que ela vai valer. No caso aqui vão ser só 30 dias, né? Dia 10/7 ao dia 8/7, das 6 Zulu às 23 Zulu. Vale até esse tempo. É normal a gente ver também aqueles 90 dias cravadinho. Às vezes acontece de ser 90 dias ou 89 dias, enfim. Esse aqui é só um mês. E aqui no final fala que esse Notan é diariamente das 6 às 23 Zulu. Então, caso você vá voar nessa réia aqui, você precisa saber que você está sujeito à autorização e coordenação com a Torre Taubaté. É isso que o Notan passa aqui, basicamente. Pessoal, é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, comentem aqui no vídeo, ou caso vocês queiram ir mais a fundo do assunto, consultem a ICA 53-1, que são as informações oficiais. Tudo que eu falei aqui pode ser mentira, se eu não tiver falado baseado no documento. Sempre duvidem do instrutor de vocês, porque ouvir fofoca e perpassar pra frente, vai chegar uma hora que essa fofoca pode estar errada e aí você vai se ferrar, caso você esteja num cheque ou numa seleção de linha. Eu ouvi que o fulano falou que o Notan é isso e aquilo. Cara, isso não é nada oficial. Então sempre baseie suas informações e seus estudos em documentos oficiais. No caso do Notan, é a ICA 53-1, tá? Ou a TCA 53-1, que seria a tabela para aquela parte do código Q ali, especificamente do código Q. Qualquer dúvida, então, consultem o documento, mandem mensagem aqui que a gente troca essa ideia sobre o Notan. Espero que tenha ficado claro esses conceitos para vocês. Busquem treinar a leitura do Notan de vocês, então abre a terminal, abre a FIR Curitiba, Brasília, enfim, é que vocês voarem. Dá uma lida lá nos Notans para vocês acostumarem com essas informações e depois vocês me falam se ficou mais claro e se o vídeo ajudou vocês. No mais é isso, obrigado por terem assistido até aqui. Se você gostou, deixa um like, se inscreve aqui no canal para acompanhar mais coisas sobre aviação e você me encontra em todas as redes sociais como Professor nas Alturas.